do Senhor. Agradecer também ao pastor por essa consideração, por essa oportunidade. Sem demoras, amados, abra a nossa Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis. Gênesis 37. Amém? Todos encontraram? Sem falar a palavra do Senhor. E habitou Jacó na terra das suas peregrinações, e seu pai na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e os trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram, já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, revelou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disseram: rogo-vos, pois ouviste esse sonho, que atávamos feixes no campo, e eis que os feixes se levantaram e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então eles disseram, seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém, amados? Soltem aí. Nós vamos entender nessa palavra. Diga assim para o seu irmão: a minha vitória só vai depender da minha obediência. A minha vitória vai depender da minha obediência. Nós vamos entender nesse texto a palavra do Senhor quando ele diz que Jacó tinha muitos filhos e que José tinha 17 anos. José era o filho mais novo de Jacó. Mas nós vamos entender a primeira parte, irmãos, que José estava na casa do pai. Aonde é que você está nesta noite? Aonde é que você veio nesta noite? Você está na casa do pai. Então aqui você está guardado. Mas fique atento, porque mesmo você estando na casa do pai, vai ter muitos momentos que nós vamos ser guiados por outros caminhos, para que se cumpra na minha vida e na tua aquele projeto qual o Senhor designou. E nós vamos entender que José era jovem, ele era o mais moço, e quando seus irmãos saíram apacentar as ovelhas do rebanho do seu pai, Jacó sempre mandava José ir observar. E os seus filhos, os irmãos de Jacó, eles eram homens que não andavam segundo o costume de Deus, segundo aquilo qual o seu pai tinha nos ensinado. E nós vamos entender que Jacó mandava José para observar aquilo que os seus irmãos faziam. E José, como um filho obediente dentro da casa do pai, ele trazia tudo aquilo e relatava ao seu pai. E os seus irmãos, cada vez, eles iam crescendo mais raiva e rancor no seu coração, porque eles sabiam que José ali entregava todos os seus feitos, porque não eram bons. E nós vamos entender também através dessa palavra, amados irmãos, que Jacó fez uma túnica para José. Quando Jacó, ele vai fazer uma túnica para José, e ele vai entender a nosso entendimento, a todos os seus filhos, a todos aqueles que o acompanhavam, que aquele filho ele era especial, porque aquele filho ele era diferente. Então Jacó amava mais, a palavra vai dizer, porque ele era filho da sua velhice. Então aqueles outros, eles se sentiam menosprezados. Eles achavam que Jacó só tinha olhos para José. Nós temos que entender, amados irmãos, que muitas das vezes nós estamos dentro da casa do pai. O pai nos chamou para algo. O Senhor tem um propósito na minha e na tua vida. O Senhor também nos escolheu como filho amado. O Senhor não faz distinção
de alto ou baixo, gordo ou magro, rico ou pobre. O Senhor nos escolheu com o mesmo propósito, da mesma forma, de uma mesma maneira. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é a obediência. A forma que nós vamos obedecer ao Pai, ao Todo-Poderoso, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. É o que vai nos entregar a nossa vitória em meio a tantas adversidades. Mas nós temos a certeza que o Senhor é conosco. E nós vamos ver, amados irmãos, no decorrer dessa história, que o seu pai mandou ali, e ele vai falar a José para ir ali com seus filhos. Mas nós vamos entender que José começa a ter sonhos, revelações o qual o próprio Deus estava revelando através daquele moço. Porque o Senhor tinha escolhido José, não por à toa, por mero caso, mas porque o Senhor conhecia o coração de José. O Senhor, Ele nos conhece por dentro. Então o Senhor nunca vai nos entregar nem nos levantar para um propósito o qual aquele nós não sejamos dignos. Porque o José, ele era puro, José, ele era um varão, ele era moço, mas ele não tinha maldade no seu coração. E José vai relatar para os seus irmãos que ele teve um sonho, que estava no campo, e o seu feixe se levantava, e todos os seus irmãos, os feixes dele, se prostravam na presença. Então ele vai dizer: por acaso reinará tu sobre nós? Mas o Senhor já estava revelando a José aquelas coisas que no futuro sucederiam, aquelas coisas que iam acontecer, embora no momento José não entendesse. Mas o Senhor já estava preparando José, dando lições, dando visões, revelações do propósito que ia se cumprir na vida dele. Então nós vamos entender que José vai ter outro sonho, e ele vai relatar ao seu pai, e o seu pai manda ele calar a boca, porque o seu pai entende que os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos não gostavam dele. Então o seu pai vai pedir para que ele não conte, mas ele mesmo assim ele vai contar o sonho, que ele via também o sol e a lua, e as 11 estrelas se prostrando, e ali os seus irmãos vão odiar ainda mais. No decorrer dessa história nós vamos entender que o seu pai mandaria onde estão seus irmãos. Os seus irmãos saíram a apacentar ovelhas, e José sai errante no caminho a procurar os seus irmãos. Mas ele encontra um certo homem, e ele pergunta se ele não viu os seus irmãos, e ele vai dizer: eles partiram daqui para Dotã. E José vai a caminho. Mas quando José vai se aproximando dos seus irmãos, quando eles o avistam, eles vão dizer: aí vem um sonhador mó. Os seus irmãos não entendiam e não compreendiam o chamado que Deus tinha para cumprir na vida de José. Era um bem para toda a nação, para todo o povo, para toda a casa. Mas eles não compreendiam por que José foi escolhido. A palavra de Deus vai relatar, amados irmãos, em todas as circunstâncias, o Senhor nunca escolheu homens grandes. O Senhor escolheu homens pequenos, porque o Senhor escolhe os pequenos para confundir os grandes. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. E no tempo oportuno o Senhor escolheu José. E nesse tempo o Senhor te escolhe. O Senhor te escolhe para que tu seja a diferença na tua casa. O Senhor te escolhe para que tu seja a diferença na tua rua. O Senhor te escolhe para onde quer que tu vás, tu faça a diferença. Que brilhe na tua frente o sol da justiça. Então nós vamos entender que os seus irmãos vão dizer: lá vem um sonhador mó, um homem que tem muitos sonhos, um homem que tem sonhos que não tem sentido, nunca vai se cumprir. Eles não entendiam, não compreendiam. José era muito moço, então eles vão tramar contra a vida daquele moço. Eles vão tramar. Quantas das vezes, amados irmãos, nós estamos dentro da casa do Pai, mas o Pai nos manda fazer algo, e nós, como filho obediente, nós vamos ouvindo aquilo qual o Pai nos ordenou. E no caminho os inimigos pensam de todas as maneiras, uma maneira sorrateira para querer nos destruir. Mas não sabe eles, ou ele, que toda vez que ele tenta barrar a obra que o Pai tem nas nossas vidas, ele só está nos aproximando do propósito que Deus determinou para nossas vidas. E eles vão tramar ali, matar José. Eles vão ali, nos seus corações maldosos, tramar uma maneira de acabar com a vida de José. Vamos matar ele. Mas aí um tem uma ideia de: não matemos, vamos jogar naquele poço.
Então eles vão ser jogados, vão pegar José e vão jogar naquele poço. Meus amados, não importa o caminho que o Senhor mandou tu ir, o que importa é que Ele já foi na frente preparando todo o livramento para a tua vida. E nós vamos entender que José foi jogado num poço não para a morte, mas para se aproximar a cada momento mais do propósito de Deus. Aquele poço não tinha água para ele morrer afogado, era no desastre. Mas aí logo os seus outros irmãos vão começar a conversar entre si. E vai passando uma caravana de mercadores. E eles vão dizer: não deixemos eles aí, vamos tirar e vamos vender. E a palavra diz que eles pararam e venderam José como escravo. Meus amados, nem assim José sendo vendido como escravo, um príncipe na casa do seu pai, o jovem mais querido do seu pai, o filho mais amado do seu pai, mas nem ele sendo vendido como escravo. A Bíblia não relata nenhum momento que José blasfemou, que José falou algo que desagradava a Deus. Eu acredito, amados irmãos, que José sabia que aquilo era uma prova que ele estava passando, porque ele não entendia e não compreendia, porque a pouco instante ele estava dentro da casa do seu pai, desfrutando de tudo quanto era de bom, porque ele era um filho amado, escolhido do seu pai, ele tinha muitos privilégios. E no outro momento ele já está sendo vendido, foi jogado num poço, seus irmãos tramaram a sua morte, e agora ele é vendido como escravo e vai ser açoitado. Mas o inimigo não entendia, e nem seus irmãos também, usados pelo inimigo, é que ele só estava aproximando José da vitória. Aleluia! Glória! E nós vamos entender que José chega no Egito, amados irmãos. E quando José chega no Egito como escravo, ele vai ser comprado pelo homem que tinha muitas posses, Potifar. Ele era um general do mais alto escalão, da maior potência das nações daquele tempo, o Egito. O Egito era a maior nação. O Egito era a nação mais próspera. O Egito era a nação mais rica. E aquele homem vai ser comprado como escravo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem chega na casa de Potifar. E Potifar, vendo que o Senhor era com ele, entregou todos os seus negócios nas suas mãos. E quando o seu Senhor entrega tudo nas suas mãos, Ele vai lhe fazer apenas um pedido: que Ele pode tocar em tudo, só não na sua esposa. Mais uma vez o inimigo se levanta contra aquele jovem, amados, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo prosperava nas mãos de José. E eles viram que o Senhor era com José, porque tudo quanto ele fazia, ele era abençoado. Mas aí aquela mulher vai começar a perseguir José, porque ele era muito bonito, ele era um jovem, ele era um adolescente. E aquela mulher começa a perseguir aquele homem, aquela mulher cheia do espírito do maligno, aquela mulher que era cheia do espírito da prostituição. E ela vai perseguir aquele jovem, e ela vai procurar muitas ocasiões para querer ali tirar ele da presença do Senhor, para querer levar ele para a sua cama, para acontecer aquilo, para tirar ele da direção. Mas a obediência de José não vai deixar com que ele saia da direção de Deus. Aleluia, Deus! E aí nós vamos ver que aquela mulher trama um dia, quando todos os seus servos saíram, ela pega José e começa a agarrar, e ele ali saindo com pressa, para não cometer um pecado, deixa sua capa ali. E aquela mulher vai levantar um falso testemunho contra a vida daquele jovem. Não importa o falso testemunho que tenham levantado da tua vida, não importa o que o inimigo tenha falado ao teu respeito, o que importa é o que o Senhor falou ao teu respeito. E todas as calúnias, deformação que o inimigo tem falado a respeito da minha e da tua vida, no tempo oportuno a verdade vai chegar, e mais uma vez o inimigo vai bater em retirada e envergonhado, porque todas as vezes que ele se levanta, ele só se levanta para cair, porque em pé só tem um que permanece, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Porque a palavra diz que ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Então nós vamos entender, meus amados, que o inimigo ele vai criar ocasiões e circunstâncias para querer impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Vai caber a mim e a você
permanecer na direção e receber a bênção, ou aceitar a tentação e abrir a brecha e perder a minha vitória. Essa escolha só quem pode fazer somos nós, cada um individualmente, porque as adversidades todos os dias elas vão bater na nossa porta.